Olá, meu nome é João Pedro, essa aqui é a Luana e estamos aqui no nosso podcast que enfatiza o projeto de leitura da Escola Espaço Educacional Gente Crescendo, que no caso é a nossa escola. E nós estamos aqui com a professora Marta e nesse podcast iremos fazer algumas perguntas para a professora em relação a este livro aqui e também algumas perguntas em relação à trajetória dela como escritora e também como vida pessoal e professora em geral. Oi, como meu colega aqui já disse, meu nome é Luana e a nossa primeira pergunta é para a senhora dizer quem é a professora Marta Ferreira, quem é a senhora é. Muito obrigada pela pergunta e muito obrigada pelo espaço. Eu agradeço a vocês também, que seja esse agradecimento extensivo a toda a escola, a gente crescendo, à direção, ao professor que está coordenando esse projeto, professor Alexandre Lima, né? E assim, como primeiro existe a pessoa para depois o profissional, eu vou falar da minha pessoa, um pouco sobre a minha pessoa. Eu sou Marta Ferreira, sou cururupuense, tenho 59 anos, sempre morei aqui. Grande parte da minha história eu morei aqui, apenas um ano eu morei em outro município, mas eu gosto muito da minha cidade e comecei a minha vida no trabalho ainda jovem, trabalhei em loja, trabalhei. é, Hoje eu sou mãe de um casal, tenho 4 netos, sou casada e estou aqui. Gosto demais de viver, gosto de momentos de interação, gosto de sorrir, contar piada, de conversar, de interagir, fazer amizade. Sou uma pessoa assim, bem extrovertida. E é isso. Enquanto professora, eu sou professora aposentada, né? Professora de português e literatura. A minha vida toda eu lidei com esses componentes curriculares que são minha paixão. E hoje eu sou uma pessoa aposentada. E assim, como professora, eu sempre gostei de ser professora, sempre me realizei em cada aula, sempre é, me vi assim uma pessoa feliz, apesar de todas as contradições que rodeiam a profissão de um professor, mas eu sempre me senti feliz. A cada dia que eu entrava na sala, sempre realizada, aqui é o meu lugar. Porque desde criança eu sempre quis ser professora. Sempre brinquei dando aula, embora não sabendo nada de conteúdo nenhum, mas eu já dava aula, já falava só, já dominava o espaço, já tinha uma postura, uma voz ativa. Isso nas brincadeiras de criança. E quando eu estudei o ensino médio, por exemplo, eu lembro que nos intervalos eu já dava uma aula mais ajustada. Eu sempre tinha alguns colegas que ficavam na sala para ouvir as minhas explicações, muitas vezes de língua portuguesa. Então eu ia para frente, pegava o caderno das anotações, explicava algumas coisas. E assim, é claro que era um grupo de colegas, tinha sorrisos, tinha tudo, mas ali eu estava treinando alguma coisa que eu já queria para o meu futuro. E isso foi, essa vontade, essa prática, esse amor foi se intensificando ao passo em que eu fui crescendo e já me determinando a ser uma professora. É, Quando eu estudava também, eu achava que eu ia ser professora de nível fundamental. Jardim, por exemplo. Porque eu achava assim, é o nível que eu vou dar conta de trabalhar. Mas depois eu já me via como professora de ensino médio. Gosto de lidar com gente grande, gosto de falar com gente grande. E hoje eu não tenho muita habilidade de lidar com criança, mas com gente grande. Então, no ensino médio, no fundamental, ensino médio, eu realmente me encontrei. E
E assim eu fui sendo feliz, sempre gostei de participar das coisas, das programações da escola, sempre gostei de trabalhar em todas as séries. Nunca eu fiquei assim só numa. Tem gente que gosta só numa série, fica só no sexto, só no série. Não, eu tive a oportunidade de andar por todas as séries, tanto do fundamental quanto do ensino médio. E vi isso como lucro, porque é um desafio, é um aprendizado a mais. E o professor, ele tem que se admitir, ser desafiado, aprender sempre, convivendo com jovens, com outras pessoas. Isso é aprendizado, isso vale a pena, isso compensa bastante quem se dispõe a ser professor. Muito linda a profissão, apesar de eu não exercê-la mais, mas eu ainda me sinto muito feliz por ter sido uma professora e me considero como professora. Não acaba esse meu encanto, não é? Nem o meu compromisso de aprender e de ensinar. Eu sempre tive boa relação nas escolas por onde eu trabalhei, com alunos. Eu sempre também tive o respeito com alunos. Tive muitos alunos de muitos tipos, mas eu sempre tive o respeito do aluno, sempre tive boa relação com os colegas professores, com diretores, com coordenadores. Muitos deles foram meus alunos, tanto diretor como coordenador, mas eu sempre os respeitei porque são meus chefes, são as autoridades da escola e nós devemos a eles esse respeito. Então, a minha vida de professora eu vivi na sua intensidade, sempre aprendendo com essas pessoas. Esse é o maior lucro que eu posso considerar. Aprendendo com os alunos, como Cora Coralina diz, né? O professor é aquele que aprende enquanto ensina. E trabalhar com gente grande, eu via como lucro justamente esse desafio. Eu vou dar uma aula para alunos de ensino médio, então eu tenho que saber responder a todas as perguntas, a todas as dúvidas. Isso me desafiava, isso fazia eu passar muitas vezes a noite, a madrugada, pesquisando. Nada podia dar errado, nada podia faltar. E além de dar aula para o ensino médio, eu dei aula também para o nível superior, curso de letras, em vários municípios. Um desafio a mais, né? Porque agora eu ia trabalhar com professores e dei muitas formações pedagógicas também. Tudo são desafios, tudo são aprendizados, tudo são momentos de crescimento, de fortalecimento. Para cada momento desse, eu me entregava ao sacrifício mesmo de passar a noite, a madrugada, lendo, pesquisando, escrevendo, para que nada desse errado. Né? Eu acredito nessa disponibilidade que o professor tem que ter. Se eu assumo uma disciplina, um componente curricular, se eu assumo uma turma, eu tenho que estar à altura disso que eu assumo. Então, eu acredito nisso, acreditava, e por isso eu me entregava ao sacrifício, e na hora dava certo, sabe? Sempre dava certo. E assim, com muita realização, todo esse tempo meu de sala de aula, fui uma pessoa muito feliz. Tenho uma família muito companheira, filhos, marido muito compreensivos, de me acompanhar, de me dar esse tempo na casa de silêncio, de ficar sozinha, porque eu precisava desse tempo, eu preciso desse tempo até hoje, como aposentada, mas eu tenho esse tempo e esse respeito para mim. Eu preciso desse momento sozinha, pensar, ajustar as ideias, observar. Então, a minha família sempre me deu esse apoio, né? Isso é muito bom. Eu me sinto uma pessoa assim, muito realizada e apesar de eu não dar mais aula, como já disse,
mas eu ainda tenho assim um carinho muito grande. Isso me compensa bastante. Sair às ruas e ter o carinho, o reconhecimento do que eu fiz, do que eu fui, né? Por todo o meu tempo de sala de aula. E isso me deixa muito feliz, recompensada. Eu conto isso num dos contos, no conto, por exemplo, deste livro aqui, Meus Contos. Eu conto essa história no conto Cartas para Mim. Até alguém um dia leu esse conto e disse, mas é a tua história, né? Porque é alguém que me conhece, de fato. E eu conto essa história aqui por meio de uma personagem, justamente desse orgulho, dessa compensação que é, hoje, eu, aposentada, sair às ruas ou estar num ambiente e ter esse reconhecimento. Para mim, isso aí paga mais do que todo o salário que eu recebi durante o exercício de sala de aula, porque é o reconhecimento e o professor, ele tem que ter cuidado com isso, deixa marcas de fato, porque a nossa trajetória de sala, ela passa, ela tem um limite, ela tem um dia para começar e terminar, mas a nossa história, enquanto professora, e que não se dissocia da vida pessoal, né? A minha vida pessoal, ela está atrelada à minha vida profissional. Eu não sou duas pessoas. Eu estou em dois lugares diferentes, família e trabalho, mas eu sou uma pessoa só. Então, não dá para cuidar da professora e desajustar a minha vida pessoal. Então, isso se aprende também com a vida, sendo professora, olhando para as histórias que estão além de nós, olhando os exemplos, olhando os espelhos. E eu tenho espelhos, eu tive espelhos e tenho, e todo mundo tem que ter. Então, esse reconhecimento de hoje, eu considero uma compensação de todo esse trabalho, de todo esse cuidado, e isso não acaba, continua, né? Hoje eu sou a pessoa que não dou mais aula, não estou mais na escola, mas eu sou a professora Marta. Então, tudo que eu faço hoje, eu tenho esse cuidado, essa preocupação. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou dizendo? De que jeito eu estou? Com quem eu estou? Por onde eu estou? É a professora Marta. Alguém vai olhar a professora Marta e em nenhum momento eu posso me contradizer. Por exemplo, eu passei a minha vida dizendo que é importante ler e escrever. Mas o que é que eu leio hoje? Eu passei a minha vida dizendo que tem que se comportar, tem que fazer, não sei o que e tal. E como é que eu vivo hoje? Não, eu só aposentei, eu só deixei de ir para a escola. Mas o cuidado com o social, sou uma pessoa social, sou uma pessoa pública. O professor é uma pessoa pública. E não dá para dizer, não, minha vida pessoal não tem nada a ver. Tem sim, porque se eu tiver um problema lá no pessoal, por exemplo, se eu cair lá na minha casa, machucar o pé, eu vou faltar na escola. Então, é o pessoal que interfere, que está ligado totalmente com o meu profissional. Não dá para ser duas pessoas. E eu acredito nisso, eu defendo essa ideia e eu tenho esse cuidado, né? Eu tenho esse cuidado, eu estou sempre tendo esse cuidado e gosto de ter, embora não descartando as imperfeições, né, que todos nós temos, mas também não deixar de ter esse cuidado. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Especificamente para 2020, que foi o tempo da pandemia, que realmente foi um tempo muito difícil, tanto para os professores, tanto para os alunos. E a gente quer saber como foi a sua experiência como professor em relação às aulas online, né? Com o contato principalmente com a tecnologia. Como a senhora lidou com tudo aquilo, né? Pois bem, o tempo da pandemia realmente nos deixou muitos saldos. E vamos falar dos positivos, é o que vale, né? Falar do saldo positivo. Falar da minha relação com a tecnologia, que nesse momento ninguém podia deixar o emprego. Eu falo isso em verso, até nesse livro aí, A Mágica Trajetória Contada em Cordel. Então, não, uma regra era certa, não se poderia largar o emprego, tinha que continuar.
Mas como se não podia ir para a escola? Então vamos abrir um espaço na nossa vida para as tecnologias. E gravar na frente de uma tela, pensa, é um desafio muito grande. E a partir de lá, eu passei a ter essa intimidade com a tela, mas deu trabalho. E fizemos muitas formações, participei de muitas formações virtuais que o governo do estado na época disponibilizava, e eu gostava de assistir essas formações, porque, nossa, aprendia muita coisa, anotava muita coisa e trazia para a prática. Então, um desafio muito grande. E, além disso, o outro desafio que eu posso citar é a conexão à internet. Eu tinha uma internet boa na minha casa, mas muitos alunos não tinham. Então, numa sala normal, num estudo convencional, temos 40 alunos e poucos numa sala. E eu tinha 2 terceiros anos na época. Então, trabalhar com essa turma, essa quantidade de aluno por meio de uma tela, com uma internet de péssima qualidade para muita gente, foi terrível. E principalmente quando eu, tendo a consciência da importância dos conteúdos, a importância do conteúdo naquele momento, por exemplo, a preparação para a prova para o Enem, também a prova Brasil, mas assim, a importância disso, o aluno ele vai competir com outros que têm uma internet boa, que estão bem conectados, e isso foi demais, eu ter essa consciência de que o meu aluno não estava tendo esse privilégio, ele estava tendo um prejuízo, e foi prejuízo para muita gente, para eles enquanto conteúdo, para mim enquanto relacionamento. Eu gosto de lidar com pessoas, de conversar, de olhar. Aluno, para mim, é uma parte da minha família. Eu consigo criar vínculos. Apesar da diferença de idade, daquela coisa normal que todo aluno tem, danado para falar e tudo, mas isso são coisas normais. Mas também eu consigo criar vínculos e ficar sem essa relação, me sentir só, ir embora falando ali. Os alunos não ligavam a câmera, eu ficava dizendo, liga a câmera, eu preciso lhe ver, eu estou aqui me colocando à disposição, porque era uma sala, eu precisava olhar o aluno, mas muitos alunos não ligavam, e eles estavam em vários lugares, como houve aluno que assistisse a aula de uma árvore, porque lá que dava a conexão, alunos que assistiam a aula de uma rede, alunos que assistiam a aula enquanto a mãe varria a casa, alunos que assistiam a aula enquanto passava um carro, um cachorro latia, tudo interferia na nossa conversa. Um aluno, ele assistiu a aula de um bar, e eu dizia assim, o volume da música está alto, você precisa diminuir, você precisa me ouvir. Não, eu estou num bar. Num bar, sim, num bar. Aqui é um bar, professor, onde eu trabalho, nossa. Então, assim, foi muito sacrifício, realmente, muito desafio. E assim, não, em nenhum momento eu poderia passar para o aluno esse sentimento de perda, de impotência, eu não poderia passar, eu tinha que passar para ele e acreditar também que ali era um momento de desafio, mas que o conteúdo, a aula, a escola, a relação, o conhecimento tinha que sobreviver a tudo isso. Então, eu precisava acreditar nisso, e eu acreditei, e eu passava isso para o aluno. E eu pedia para ligar a câmera, né? E assim, muitas vezes eu preparava uma aula, como, por exemplo, as 5 competências que a prova do Enem, né, cobra. Nossa, é um conteúdo muito grande que envolve uma gramática inteira. Passar isso para 5 alunos, quando 40 e poucos alunos precisavam ouvir esse conteúdo, precisavam desse conteúdo para competir com outros alunos do Brasil inteiro. Então, assim, eu sabendo que eu não estava alcançando o que realmente deveria, era uma tristeza para mim.
muito o sentimento ali de perda, de impotência, mas eu procurava me refazer, procurava encorajá-los também e me encorajar. Isso foi interessante demais, um aprendizado, né, um desafio muito grande, marcante mesmo. E além das aulas de tela, de imagem, ao vivo, né, tinha também os áudios. E eu gravava muitas vezes o áudio, porque quando eu explicava no texto, muitos alunos não entendiam. Então eu gravava o áudio, porque assim estava bem dito o que eu queria dizer. Então eu ia para o quintal, eu andava, e muitas vezes uma situação de uma aluna, por exemplo, ela fez um texto e eu coloquei um tema assim, uma marca da sua infância. E ela colocou a separação dos pais em relação a ela. Quer dizer, moravam todos juntos, mas quando ela se tornou adolescente, eles se afastaram mais. Então ela ficava muito no quarto sozinha e eles no trabalho. E aí eu me vi assim na obrigação de fazer o áudio, convencendo essa garota a não desistir do pai e a não se sentir é, separada, a não se sentir colocada em segundo plano, abandonada. Eu quis justificar para ela a necessidade que eles tinham de trabalhar. Porque ali eu me vi, enquanto professora, que deixei muitas vezes os meus filhos para trabalhar. Nós que temos uma carga horária assim, como professora, né? Embora trabalhando no horário na escola, mas na casa tem outro trabalho enorme sobre a escola. Então, muitas vezes ficamos longe dos filhos. E eu me vi ali naquela situação dos pais. Nossa, se essa menina faz esse julgamento, os meus filhos fizeram e tantos outros fazem. Então, é a minha chance de me justificar por meio desse áudio. Então eu ia para o quintal e eu andava, olha, seus pais também não aprenderam a ser pais e eles precisam trabalhar, muitas vezes na intenção de não faltar nada, acaba se ausentando, mas é família, com certeza eles querem o melhor, embora não sabendo dizer, mas o que eles fazem significa isso, porque assim também eu fazia, assim eu faço, eu entendo muito bem. Assim, eu tentava, então eu andava no quintal. Além disso, eu conseguia sensibilizar o meu marido, que é a pessoa mais perto de mim, e eu contava as histórias nessa época para ele. Olha, meu Deus, essa menina aqui, olha o que esse menino está fazendo, olha aqui essa gente, aí eu ia para o quintal. Eu tentava contar para todo mundo a história, sensibilizar e fazer esses áudios. Então, foram desafios marcantes, né, dos quais nós somos todos sobreviventes. E, claro, tivemos lucro. A intimidade hoje com a câmara, a coragem que eu tenho mais de falar com o microfone, falar para as pessoas, eu posso considerar frutos desse momento. Já que sobrevivemos, temos que considerar o que foi de positivo. Né? Sim. Agora a gente gostaria que você falasse um pouco sobre as suas obras, seus livros que a senhora já escreveu. Sim, vamos lá. Não? O primeiro livro é este aqui, Meus Contos, um recado para você. Por que eu criei assim este nome, Meus Contos? Porque são meus mesmo, né? São meus contos. E um recado para você, por quê? Eu acredito que em todas estas histórias tem um recado para o leitor. Em todo este livro, né, há um cumprimento daquilo que a literatura se dispõe, daquilo que o texto se dispõe, que é dar um recado. Todo texto ele é feito para dar um recado, para resolver uma situação. E quando eu coloquei este nome, justamente para fazer jus a isso, o que eu escrevi nesse livro vai dar um recado, vai mexer, vai dar uma oportunidade de o leitor se ver e refletir sobre a vida que tem. E quem sabe melhorar de vida. Então, como disse, todo texto ele tem a intenção de passar uma mensagem e de melhorar, não passar uma mensagem que venha piorar o leitor, mas melhorar.
Por isso eu botei meus contos, um recado para você. E eu gosto de dizer que todo mundo que lê, seja pai, seja mãe, filho, avô, vizinho, que lê estes meus contos, vai se ver em alguma parte dessa história, né? E assim, aqui está o meu segundo livro, o livro de memória, Memórias da Infância, Caminhos de Volta. Eu tive uma infância interiorana e muito centralizada na família. E assim eu tento retratar, contar essa história com muito sentimento de prazer enquanto vida na infância e muito sentimento de saudade, sentimento também de dor, porque muitas pessoas que conviveram comigo nesta história e na minha infância eu não tenho mais. Então eu conto essas histórias e com todo esse sentimento muito centrado no passado, mas eu trago também para o presente, para a vida. Até porque o texto de memória, ele tem essa estrutura, não é? Esse comprometimento de contar o passado e com muito sentimento, com muita lembrança, tudo, e mostrar um pouco onde eu estou hoje, como é que a vida mudou e para onde me trouxe. Então, eu conto aqui essa história de viagens, de lazer, de ilusão, de brincadeiras, de intrigas, promessas, muita coisa. Primeiro amor, primeira ilusão. Aqui também tem a história do meu primeiro amor. E quando eu falo dessa história, meu primeiro amor, muita gente pode pensar assim, primeira pessoa por quem ela despertou o amor. Só que esse meu primeiro amor não tem nada a ver com a pessoa, mas com uma espiga de milho, que na minha infância era a boneca. Eu não tive boneca que hoje existe, né, essa boneca. Eu não tive. Então, a minha primeira boneca era espiga de milho, porque ela tinha o cabelo. Então, chegar ali na roça e ver aquela espiga, aquele cabelo, aquele cheiro, e a minha mãe preparava, assim, olha, apanhava aquele cabelo mais comprido e me dava. E eu plantei um dia pé de milho e desse pé de milho surgiu a boneca. Eu fiquei muito ansiosa para ver o reencontro com essa boneca e ali está o meu primeiro amor. Quando eu chego na roça de volta, depois dos 15, sei lá, não sei dizer mais o tempo de espera, né? Mas eu olhei aquela boneca ali. Então, esse texto significa isso, meu primeiro amor. E para minha tristeza, esse meu primeiro amor foi todo triturado por peixes, porque a espiga de milho caiu na água, né? Os peixes, eu acho que de vingança, porque eu passei dentro do rio pisando os peixes, e eles prepararam essa para mim, trituraram toda a minha boneca. Mas tem outras histórias muito interessantes, muito sentimentais. Este livro, As Trilhas de um Olhar, são crônicas. Aqui também estão muitas das minhas vinganças, vamos dizer assim, do meu olhar para muitas situações da nossa vida, do nosso dia a dia, sobretudo da minha vida profissional. Então, aqui retratam muitas passeatas, muitas greves, muitos momentos de reivindicação em benefício à minha carreira, em busca de espaço, respeito, valorização. E eu coloco isso de uma forma assim bem crítica, bem mesmo buscando a justiça que a vida não me deu, eu coloco aqui. Então são textos assim bem justiceiros, né? Mas tem também reflexões sobre a vida, sobre a passagem da idade, sobre as ideias que nós vamos tendo ao passo em que se vive, se cresce, estuda, se lê. Não somos as mesmas pessoas, muitas vezes somos vistas como pessoas chatas, inquietas, e isso faz parte da vida de quem cresce, né? Já não somos assim tão boazinhas,
como antes. E eu retrato. Também tem críticas sobre as amizades sólidas, as amizades por conveniências. Hoje abraça, hoje beija, hoje é a melhor amiga, amanhã não te reconhece. Então eu faço essa crítica. Tem também sobre os 50 anos, o que é viver 50 anos, é a primeira crônica, é um texto bem grande. E, assim, textos dessa natureza, de muita crítica. Neste livro de poema, Muitos Sentimentos para um Só Coração. Por que eu botei o nome assim, né? Muitos sentimentos, porque aqui tem várias temáticas, né? Tem várias temáticas. E eu começo este livro, com um texto que me levou, assim, me causou muito sacrifício para escrever, que foi o primeiro poema, Ainda Uma Vez a Deus. Este poema eu faço em homenagem a uma irmã que eu perdi há bastante tempo, e era uma irmã assim, muito ligada a mim, e jurávamos ter uma vida eterna. E então eu começo este livro, com este poema, né? E tem outros poemas, então tem várias temáticas, como eu disse. E aí eu coloco assim, muitos sentimentos para um só coração. Aqui tem textos que eu fiz para netos, para filhos. Assim, eu fui fazendo poemas, e fui agrupando tudo, vários temas. Este livro, A Mágica Trajetória Contada em Cordel, é a minha vida de sala de aula. Aqui conta desde a minha primeira aula, foi na cidade de Bacuri, Maranhão, né? Fala aqui dos meus ensaios que eu fazia para dar a primeira aula. Passei uma semana falando só, em frente ao espelho, para não errar nada. A minha primeira aula foi no dia de quarta-feira, para uma sala de ensino médio, em que os outros colegas já haviam dado aula e saíam assim, todos, nossa, agoniados. Nossa, a turma é muito falante, é muito crítica. E todos os colegas lá, eles eram adultos, mais do que eu, mais veteranos. Era a minha primeira aula da vida. Pensa numa sala em que todo mundo sai de lá falando, né, dessa sala, reclamando. Então, eu busquei essa estratégia de decorar, de ensaiar na frente do espelho. Hoje eu sei que isso é uma estratégia muito recomendada, né, para uma palestra, para qualquer que seja a situação. Ensaia, fale para o espelho, mas na época foi a minha estratégia e deu certo. Eu nunca dei uma aula tão sabendo tudo o que eu ia dizer quanto esta primeira aula. Aqui também conta todos os desafios que eu passei quando professora. São desafios muito parecidos com a vida de todos os professores, de todo mundo, de todo adulto. Nós vivemos num mundo de competição. Qualquer que seja o ramo, qualquer que seja a profissão, nós vivemos num mundo de competição, é preciso se admitir isso. E enquanto a minha vida de professora não foi diferente. Então eu coloco aqui as competições que eu vivi na época. Por exemplo, a minha primeira competição, meu primeiro desafio, meu primeiro choque, não é? Foi justamente viver um seletivo para professores na cidade de Bacuri. Eu fiz o seletivo, só tinha uma vaga, só tinha eu de candidata. A pessoa foi me chamar e disse: só a senhora vai fazer. E eu fiz. E a pessoa marcou o dia de receber a prova. No dia que eu fui receber a prova, a pessoa não me entregou a prova e eu vi uma outra pessoa fazendo a prova. E resultado, nunca recebi essa prova, nunca saiu o resultado. A pessoa que foi fazer depois ficou para o cargo. Então, eu não era de lá, de Bacuri. A pessoa era. Eu não era conhecida, a pessoa era. Eu não tinha amizade, a pessoa tinha. Então, sei lá, eu me sentia assim injustiçada, porque eu sabia do que tinha feito, eu sabia que tinha sido uma boa prova,
E na hora eu não pude assumir. Então eu já senti aquele choque, né? E tantos outros, no meio mesmo de colegas, como eu disse, em todas as profissões e todos os meios que se interagem, fazemos parte, nós vivemos essa competição. E essa competição, ela acontece de pessoas próximas, não são de pessoas longe, pessoas que moram em outra cidade. E essa é uma razão de nós nos fortalecermos, de nós crescermos. Porque se não houver essa disputa, se não houver esse sentimento de competição, nós nos estagnamos, quem sabe? Só no limite, não tem ninguém para concorrer. Então, isso também é positivo, esses desafios. E eu coloco aqui, em forma de verso, de cordel, esses desafios e que me fizeram crescer. E assim, daqui eu fui para o ensino médio, quando eu vim de Bacuri, fui para o ensino médio e fui aprendendo, me dispondo a aprender, me dispondo a crescer com isso. E cheguei até aqui, até a última aula, que fala até a última aula. E assim, falando da última aula, a minha última aula, gente, eu dei essa aula para um aluno só. E que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu ficava assim me preparando para a minha última aula. Eu cheguei a me preparar. Um dia que eu tiver assim, hoje é o último dia de escola, eu vou agradecer, eu vou fazer. Assim, é um planejamento. Não sei se iria dar certo. Mas nunca havia pensado que a minha última aula fosse para um aluno que eu não ouvi. Até hoje não sei quem é. Mas eu cumpri uma parte da promessa. Já que é só esse aluno, eu vou fazer o que eu havia prometido de fazer. Me despedir, agradecer a ele, em nome de todos os outros que passaram pela minha vida. E assim o fiz. Agradeci. Eu só sei que era um aluno de primeiro ano. Eu dava aula para o primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Então, era um aluno de primeiro ano. E para esse aluno, eu fiz os agradecimentos e citei as minhas conquistas, os meus ganhos. E chorei também. Foi emocionante demais. Eu tinha vontade, sabe, de encontrar esse menino e, assim, saber, dar o abraço que faltou nesse dia. Mas eu fiz isso tudo, chorei, agradeci tudo, contei a minha história, meu prazer, tudo. E ali eu me despedia, né, com muita classe. E foi para ele, foi interessante. Então, essas histórias, elas estão contadas aqui. Eu também tenho este livro, é o segundo livro de cordel, só que este primeiro livro, A Mágica Trajetória, eu conto da minha história de sala de aula, este aqui não. São vários temas, por isso o nome Rimas e Reflexões, o cordel multifacetado, porque ele fala de muitos assuntos, de escola, fala da vida do aluno, fala do professor, fala da mulher, do carnaval, e outros sentimentos, relacionamentos começados, outros terminados, muitos temas, né? Entre eles, como eu disse, Guerreira Onde Quiser, que é um poema grande e que fala da mulher. Também tem aqui, fala do passado, Travessia, que é um poema que eu escrevi atravessando, de fato, a Baía de São Marcos. Eu tenho muito medo de andar de ferry, então eu procuro alguma coisa para me entreter. Quando eu não estou lendo, eu estou escrevendo. E eu fiz o poema Travessia, justamente atravessando a Baía de São Marcos. E o último poema foi o último mesmo que eu fiz, né? Não desista. É uma mensagem assim, muito interessante para o leitor. Aqui também eu faço uma declaração, uma confissão ao leitor. Por meio de um cordel, eu conto a minha arte de escrever, como é que ela acontece, quais são os passos, que primeiro eu faço quando eu vou escrever,
e quais são os temas, como é que é o trabalho de fazer e refazer, como é a preocupação com o leitor, como é que eu represento o leitor por meio das minhas palavras. Então, eu conto isso aqui. É como Fernando Pessoa diz, que todo poeta é um fingidor. E nós que escrevemos temos que ter esse compromisso. E eu conto como é que eu sou o outro, como é que eu choro as tuas dores, como é que eu sorrio os teus ganhos, as tuas felicidades, como é que eu resolvo os teus problemas. Então, eu conto esse compromisso que o escritor tem com o leitor. A todo momento, atender à vontade, ser empático com o leitor. Eu conto essa história aqui. Um outro texto interessante aqui é quando eu falo do texto. É um texto que eu falo do próprio texto, né, numa linguagem assim metalinguística, né, a metalinguagem, na verdade. Como é que eu falo do texto? O que é o texto para mim? Como é que eu trato o texto? Como eu me declaro para o texto? O que ele serve? Como ele me ajuda? Então, eu falo também aqui em forma de cordel. E este é o último livro, é o sétimo, né? O sétimo livro. E assim é um livro que tem me dado assim uma sensação de missão cumprida. Muito. Eu estou muito feliz por ter feito este livro. Por muitas razões. Primeiro, porque ele é um romance. Eu havia me prometido a fazer, a me desafiar. Eu assim, não escrever só um gênero. Porque como professora eu trabalhei todos os gêneros. Já que tal eu me desafiar? Escrever também um pouco de cada gênero. Eu também gosto de ler romance. É uma história longa, que nós vamos acompanhando, vivendo a história, vivendo o personagem. E eu gosto de escrever muito. Os meus contos são grandes, de 13, 14 páginas. Às vezes até eu fico assim, nossa, eu escrevo tão grande assim, que loucura, o leitor deve se cansar. Mas eu estou lendo agora um romance de Conceição Evaristo, em Submissas, Lágrimas de Mulher, e eu tenho sido assim, muito feliz porque os contos dela também são de 14 páginas. Ah, não estou sozinha nessa história. Eu me senti feliz demais. Então, fazer este romance era assim, uma promessa. Desde quando eu fiz os outros, algumas pessoas passaram a me pedir temas em especial. Por exemplo, você tem um texto que fala sobre a mulher preta, o feminicídio, o homossexualismo. Algumas pessoas começaram a me pedir isso. E eu criei este nome, Maus no Desencontro. Esse nome veio assim, de repente. E eu fiquei assim, nossa, mas o que eu vou escrever sobre, né? Sobre esse Maus do Desencontro. Houve um desencontro, de fato, aqui na obra há um desencontro, e esse desencontro causa muitos prejuízos. Por isso eu botei Maus no Desencontro. E eu trato aqui da transexualidade. Aqui é uma história e assim de um menino do Justino, né, que é o personagem principal, e eu me inspirei em muitas pessoas, conversei com pessoas trans aqui de Cururupu para fazer este romance. Observei colegas homossexuais, transexuais, observei assim o relacionamento, o comportamento, a vida, né, as escolhas. E também me inspirei muito numa cena da novela, numas cenas da novela A Força do Querer, não sei se vocês lembram, mas essa novela me ajudou muito a entender mais sobre a transexualidade, como também a escrever o romance e mudar a minha forma de olhar uma pessoa trans, uma pessoa homo. Me ajudou a entender, a respeitar, a
levantar a bandeira a favor dessas pessoas. E eu coloco aqui também muitas experiências que eu vivi na sala de aula. Tive alunos homossexuais, tive alunos transexuais. Então, nessa parte do romance, eu coloco assim muita verdade, muito sentimento, porque foi o que eu vi, o que eu vivi, a situação que eu lidei. E quando o Justino aqui, ele deixa uma mecha de cabelo, eu crio uma situação, ele conta dessa mecha que ele deixa cair sobre o rosto para se esconder das críticas das pessoas lá fora. Então, eu tive alunos que tinha esse cabelo grande e que deixava cair. Hoje eu entendo como uma estratégia de se esconder, de fugir daquela realidade de apedrejamento, digamos assim. Então, é uma parte do romance que eu coloco assim muita verdade. Eu sou muito sincera nessa parte. E assim, eu tento falar nesse livro de modo a sensibilizar o leitor de qualquer que seja a idade, de qualquer que seja a condição de vida, uma pessoa, uma mulher cis, um homem cis, também um homem trans, porque se olha muito o problema da pessoa trans de ser aceita, e eu trato disso aqui. Mas há um problema, primeiro, que muita gente não fala, nem liga para isso, que é o problema de se autoaceitar. Quando a pessoa busca essa aceitação do outro, ela já viveu ou vive ainda. E esse período é tão dolorido quanto, porque é doloroso, tanto quanto o de ser aceito. Porque assim, é a pessoa sozinha. E chega a dizer muitas vezes que é um erro na vida. A pessoa chega a dizer, eu ouvi isso em depoimentos com que eu conversei, e coloco aqui. Eu vi também na novela A Força do Querer, o personagem ficava em frente ao espelho, se maldizendo da vida, maldizendo parte do corpo, e eu coloco isso aqui, justamente para sensibilizar a pessoa que lê sobre esse drama, esse sofrimento que porque muitas pessoas ainda hoje dizem assim, a pessoa escolheu, é uma opção de vida, não é uma opção. Não é uma opção, é uma condição. A pessoa já nasce para aquilo. Nós precisamos aceitar isso. E o livro tem essa intenção de convencer, de sensibilizar qualquer um que lê sobre essa realidade. É nascença, sabe? A transexualidade é nascença, não é uma doença. Não é querer ser, não, é nascença. E não tem como mudar. Quando se nasce de um jeito, vamos morrer desse jeito. Não tem como mudar. Agora a gente queria perguntar como desenvolver o hábito da leitura. Só continuando sobre os contextos que eu criei para este livro, para essa história. Família e escola. Por que eu criei estes dois contextos? Justamente para mostrar, e esse é o meu desafio, mostrar para o leitor que são lugares, família e escola, são lugares de onde menos se espera uma rejeição, um desconhecimento, uma insensibilidade, um ato de preconceito. Mas, assim, na verdade, é onde primeiro acontece. E o Justino, ele mostra aqui na história, justamente quando ele lembra, ele vai deixar o filho e ele tem toda essa lembrança, na verdade é um adulto que volta a contar a sua vida de infância. Ele conta quando o pai dele teve a primeira vergonha dele. E assim, é na família onde tudo acontece. Até pelo fato de não
não aceitar, porque muitas vezes se vê assim, a fala, o pai bate, o pai bota de casa para fora, fala, a mãe rejeita tudo, e na novela mostrava isso. Mas tem também aquela violência, aquele preconceito, aquela insensibilidade no ato de não reconhecer, o fato de não aceitar. Como na novela, a mãe olhava a menina trans, com jeito de homem, tudo, a roupa, as opções que ela tinha de vida, e ela trazia vestidos, sandálias, bolsas. Então, o fato de não aceitar, eu acho que esse olhar tem que ser da família primeiro. Quando a família que é o primeiro amparo, é o primeiro abraço, é a primeira aceitação, a primeira sensibilidade. Quando a família dá esse espaço de aceitar quem é o filho, quem é a filha, as rejeições fora de casa, elas se tornam menores. Porque a pessoa sabe que tem o reconhecimento, tem o apoio da família. E na escola também, que é um lugar de educação, um lugar que defende as diferenças, mas que também apresentam esse ato de preconceito, de rejeição, de sofrimento. E o Justino, ele tem assim toda a condição de ser uma pessoa violenta, ser uma pessoa vingativa, né? Mas a mãe, que eu não dei nome a ela, justamente por respeito. Eu não dei nome à mãe por respeito, por ela ser uma pessoa que também inspira muitas outras mães no sentido de ir ao sacrifício por causa do filho. Porque eu defendo, e ela defende aqui, eu passo isso para ela, quando ela defende que mãe é amparo do filho e que filho é pedaço de mãe. Então, eu não dou nome à mãe justamente para que ela represente, porque ela representa de fato essa mãe que cuida, essa mãe que toma conta, que assume. Aqui é o meu filho, aqui é a minha filha. E eu vou passar na frente, eu vou cuidar, eu vou tomar conta. E eu vou defender até onde eu puder, fazer tudo o que eu puder. Então, ela assume isso. E, nesse sentido, ela passa essa lição. Né? Mas ela também é uma pessoa muito sofrida. Como disse, ela se entrega ao sacrifício. Uma mulher sem espaço, sem voz, como diz o texto, mas de muito coração. E foi muito violentada, muito sofrida pelo marido, mas assim, não desistiu do filho, sabe? Nunca viveu a vida dela em si para viver a vida do filho, para abraçar o filho, e ela conseguiu. Quando o marido sai, né, ela fica com o filho, embora ela morrendo no final da história, mas é assim, uma história muito sensível, eu recomendo mesmo a leitura desse livro. Sobre o prazer de ler. Como é mesmo a pergunta? Pode refazer? Como desenvolver o hábito da leitura? Ah, sim. Tem várias formas, né? Não há assim uma receita, sabe? Bem como uma receita de bolo, que não pode faltar nada, não. Eu posso dizer que esse desenvolvimento, ele se dá de diferentes formas em diferentes etapas da nossa vida, como, por exemplo, na fase da infância, na fase que vocês estão, na fase da escola, né? Pode acontecer esse hábito, até por um compromisso, por uma imposição do professor, da escola, e aí você vai tendo que respeitar isso, tem que ler tal livro, tem que comentar. Na infância, bem antes desse período seu, vem o período do encantamento, das histórias de faz de conta, das histórias de fadas. Então, você se encanta, você viaja, você tem medo, você chora, você sorri. Há uma razão para esse encantamento nessa idade. E assim, na fase adulta, na minha fase, por exemplo, já há outras razões, como, por exemplo, o comprometimento mesmo de fazer aquilo que eu te peço para fazer.
Se eu, professora, te peço para ler um livro, eu tenho que mostrar que eu também leio, eu tenho que falar com encantamento, com entusiasmo do que eu leio, para que eu te mostre pela prática. Ler é importante. Por exemplo, para se aprender as palavras, se familiarizar com a ortografia, a pontuação, a acentuação, as concordâncias, a regência, colocação pronominal, tudo, com a semântica. Então, quando eu leio, eu visualizo a palavra, eu olho, eu gravo, e tem que gravar, tem que decorar. Porque nem sempre nós escrevemos uma palavra olhando a outra palavra. Casa é com S, por que é com S e não com Z, se o som é de S? Então tem uma regra. Eu preciso ler para eu saber que o S entre duas vogais tem o som de Z. Então são regras. E aí eu leio para adquirir esse conhecimento desse português que ele é pré-descrito, quer dizer, antes de eu nascer, essa língua já estava. Então, eu, enquanto usuário, tenho que conhecer. E esse conhecimento se dá em processos, em várias etapas. A leitura é uma oportunidade que nós temos de conhecer esse processo, né, de ter a intimidade com essa língua que é nossa e que muda a todo momento e que tem vários sentidos, dependendo do contexto em que ela é usada. Uma outra razão que desperta esse gosto é o compromisso também de conhecer de que forma o autor ele fala de determinados assuntos. E assim, como vocês estão trabalhando, os leitores cururupuenses, e que esse trabalho não se restringe apenas em falar do escritor cururupuense, mas conhecer como pessoa e conhecer como escritor. E quando você conhece os escritores cururupuenses enquanto escritor, você acaba conhecendo como pessoa também, porque sempre tem uma relação. Eu sei que a arte, ela tem suas possibilidades, suas dimensões, né? A arte pode um monte de coisa, não pode tudo, mas pode um monte de coisa. Mas eu sei também que assim, há muita relação entre o que se escreve e o que somos. Porque eu não posso defender uma coisa na minha vida pessoal e ser contra isso, e defender uma ideia contra isso. Então, e é importante conhecer o escritor para você entender o que ele escreve. Então, é uma outra razão de ler. E quando você lê várias vezes, você cria o gosto, você tem um comprometimento. Por que eu estou lendo? Também para falar dessas obras. À proporção que se lê, se cria argumentos de autoridades. Por exemplo, os evangélicos, eles leem muito e eles leem muito a Bíblia. E em todas as falas, eles estão sempre justificando com uma passagem bíblica. Ora, você não pode fazer isso, porque a Bíblia diz lá em livro tal, capítulo tal. Então, isso prova que a pessoa lê. É uma referência, é um argumento de autoridade. Eu digo o que eu li e dou o nome, dou a fonte. Eu estou mostrando, eu lhe convenço que eu leio quando eu faço isso. Todo mundo olha para o evangelho como alguém que lê muito, que sabe a Bíblia de cor. Principalmente quando ele age dessa forma. Ora, a Bíblia tal, livro tal, capítulo tal, diz assim. Nossa, essa pessoa lê demais. Então, nós precisamos ter esse hábito também, esse gosto, porque hábito e gosto são coisas diferentes. Hábito é o que você faz, pode ser de forma mecânica, né? Faz por fazer. E o gosto é quando você, de fato, tem um gosto, delicia, viaja. Então, você, quando lê um romance desse, vê a vida do Justino aqui sofrida, você vai ter sentimentos. Você pode chorar, você pode ter raiva do pai, da mãe, não sei de quem. Então, isso é ter gosto, é você interagir, é você falar com o personagem, é você interagir, é você ser empático com o personagem, com a história. Isso vai lhe dando gosto, vai lhe tirando do real e lhe colocando no imaginário. Isso é gosto.
E aí você fala com entusiasmo, você faz a justiça aqui no texto, você conduz o personagem, você interage. Isso é gosto. Além disso, como já disse, ler para criar argumentos de autoridade. Ler clássicos, ler escritores curupuenses, ler outros, ler ciência, ler qualquer coisa. E leve isso para os seus argumentos, suas falas, né, em qualquer situação, para casa, para o meio de colegas. Olha, como diz o autor fulano de tal, no livro tal, ele diz que a vida... Isso é argumento de autoridade. Não significa que toda a sua fala vai se restringir a menções de outras pessoas. Não, mas quando você mostra a referência de alguém, quando você dá uma referência de alguém, mostra que você lê de fato. Quem lhe ouve, quem entende disso, vai lhe considerar uma pessoa leitora. Sabe? Então é importante ler e admitir que você terá mudança, terá crescimento. Como diz Albert Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais voltará ao seu tamanho original. Bom, agora nós estamos nas considerações finais. Já já a senhora Marta irá fazer irá concluir o seu posicionamento em relação ao nosso podcast, mas primeiro queremos agradecer a participação de todos vocês que assistiram até o final do nosso podcast e também assistiram toda a história da professora Marta, na sua trajetória como vida pessoal e professora, e queremos dar crédito também à nossa escola, que proporcionou esse projeto da leitura para que a gente realizasse esse momento junto com a professora Marta, e agradecemos imensamente a colaboração de vocês nesse momento, né? Nesse projeto que estamos realizando. E agora a professora Marta irá fazer as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer mais uma vez pela oportunidade de eu poder falar sobre as minhas obras, sobre a minha vida, compartilhar sobre a minha vida, né, pessoal principalmente, e agradecer mesmo, porque eu sei que esse momento é um momento importante. Eu acredito que toda a minha história como pessoa e como profissional irá servir de inspiração, de uma oportunidade das pessoas, vocês principalmente são jovens, né? Vai servir de alguma forma para você ter um norte e a partir daí fazer a sua própria história, né? Porque ninguém vive a história do outro. Agradeço à Escola Gente Crescendo por essa iniciativa, um projeto com um tema assim muito importante. E agradeço as perguntas de vocês, muito boas perguntas. E fica a minha recomendação sobre a leitura, sobre o prazer de ler. Quando nós escrevemos um livro, nós pensamos a todo momento no leitor. Eu até já falei sobre isso. E depois de um livro feito, precisamos alcançar esse leitor de fato. O leitor precisa fazer a aquisição do livro, precisa ler, precisa conhecer a história, nos conhecer por meio dessas histórias e refletir sobre as suas práticas, seus relacionamentos, buscar uma nova condição de vida, melhorar sua vida por meio das histórias, dos exemplos, da sensibilidade que cada livro passa aqui. E esse é um compromisso que nós temos quando escrevemos. Que o leitor, de que forma eu vou sensibilizar o leitor por meio dessa história. Então, a todo momento pensamos no leitor e agora nós queremos isso, né? É muito interessante quando encontramos um leitor e fala do livro. Eu vi aquela história, nossa, fiquei com pena da menina, fiquei com pena não sei de quem, nossa, aquela história parece com a minha. É o texto que lê você, é o texto, o melhor texto é o texto que lê o leitor. É quando ele faz a leitura do livro e se vê e diz assim, nossa, a história é a minha história.
Então, nesse momento, nós, de fato, cumprimos com a nossa missão de escrever, que é ir ao encontro do leitor. E o leitor cururupuense precisa nos conhecer por meio das nossas obras. As obras estão aqui, estão aí no mercado, né, e precisam ser adquiridas, precisam ser lidas, porque fazer livro é um trabalho muito grande, um trabalho que não tem trégua. Eu já fiz estes aqui, acabei de lançar estes 2, mas já tenho outros projetos bem encaminhados. Então, é também um prazer que se desenvolve a partir do primeiro, e aí vem aquela vontade de fazer logo outro. Estamos escrevendo um, já vimos um próximo a ser feito. É mais ou menos assim. Mas precisamos do leitor. Fazer aquisição, ler, conhecer e, quem sabe, nos dar uma devolutiva desse relacionamento com as nossas obras. Eu agradeço mesmo, de coração, estou à disposição para outra oportunidade. Nós também agradecemos imensamente a sua participação aqui, por estar realizando esse momento com a gente. E também, novamente, agradecendo aos espectadores que acompanharam esse podcast até o final, ouvindo-nos, todas as nossas perguntas e também as histórias da professora Marta. Então, é isso. Muito obrigado pela participação e até logo.